Fala aí, Yazeiro, MD aqui na área, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um projetinho muito legal que eu trabalhei esses dias, eu achei bem interessante, que basicamente ele vai criar para nós aqui um sistema de raspagem, ou seja, de obtenção de notícias da internet. Ele vai gerar um resumo dessa nossa notícia, né, utilizando o BART aqui, Large CNN, que basicamente resume, né, o que tem naquela notícia. Para que a gente obtenha, né, a notícia aqui dessa página, que eu escolhi ela aqui como exemplo, tá? A gente vai utilizar o Scribe aqui, que vai ser responsável, né, por extrair para nós essa informação. Após isso, né, após a gente obter os dados ali e salvar ele, nós vamos trabalhar em cima desse dado, dessa notícia, deste resumo, né? Colocando um agente, né, na notícia para que ele consiga melhorar, né, o entendimento, deixar o texto mais natural ali com uma cara de reportagem profissional. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente vai pedir para o nosso script, né, gerar um arquivo de HTML com os cards aqui utilizando o Bootstrap, né? Então ele vai mostrar o título, o link e o resumo final dessa notícia. Então é isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro código. Legal, então o que eu fiz aqui inicialmente foi criar uma pasta onde eu vou chamar de resumo de notícias, underline exemplo. Eu vou iniciar aqui, né? Então eu vou fazer o v init aqui. E vou escrever aqui os pacotes que a gente vai precisar aqui para o nosso tutorial. Eu vou pausar para que você não espere eu ficar digitando todos e na sequência eu já mostro como ficou. Então aqui está tudo que nós vamos precisar. Então a gente vai utilizar o dataset, a própria OpenAI, o Python.env, o ScryPy, o SafetySpace, o Tor e o Transformers. Então eu vou instalar esses pacotes aqui agora. Maravilha, então eu já estou com todos eles aqui instalados. Agora eu vou ativar o meu ambiente aqui. Legal. E agora eu vou abrir aqui o nosso código. Estou abrindo ele no VS Code. Aqui, deixar aqui para cá. Legal. Então agora a gente pode começar a codificar o nosso projeto. Então vamos aqui iniciar mexendo já na main, né? No nosso projeto. Eu vou aproveitar o que o próprio Uvi já criou aqui para mim. Legal. Vamos dar um zoom aqui na tela. E nós vamos começar a importar os pacotes que a gente precisa no nosso projeto. Então eu vou importar aqui o OS, eu vou importar Python, eu vou importar Warnings, eu vou importar os Transformers, que a gente vai utilizar o modelo da Hugging Faces, né? Que eu vou dar um import para ele do pipeline. Deixa eu só ver aqui, eu acho que ele não selecionou o interpretador aqui no ambiente, ou ele ainda está ativando aqui. Ainda está ativando. Enquanto isso eu vou colocando aqui o que a gente precisa. Então o auto tokenizer, auto model for sec to sec len. Aqui, começou a ativar o ambiente, por isso que ele tirou aqui o foco da janela. Então eu vou importar agora, só passar ele para cá, né? A OpenAI aqui para mim. E vou importar .env e load.env. Isso para que ele carregue, né, a variável de ambiente aqui para nós. Maravilha. Eu vou copiar para cá, né, o meu .env, que vai ter a minha chave da OpenAI, como eu sempre utilizo, né? O nome dela vai estar assim, como key, tá? E o value, obviamente aqui eu não vou deixar no vídeo, né? Eu vou colar ele aqui diretamente. Legal, eu já coloquei aqui meu arquivo de environment, né, com o que eu preciso ali para poder chamar o OpenAI, né? Então agora a gente pode continuar aqui a criar o nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser carregar as variáveis de ambiente, né? Porque eu preciso delas aqui justamente por ser a configuração onde vai estar a chave da OpenAI. Vou colocar aqui para ele o load.env. Vou colocar aqui para ele o próprio Copilot já sugeriu, então tá ótimo, né? Então, o OpenAI aqui, API Key. Vamos conferir o sGetEnv da OpenAI API Key. Maravilha, tá certinho. Agora, eu vou silenciar os avisos dos transformers, porque ele fica dando alguns warnings na hora que ele está gerando. Não significa que a gente não devesse olhar eles ali. Mas por hora eu só vou ignorar, porque aqui a gente está mais querendo aprender
projeto, mas obviamente seria interessante quando você colocasse em produção não estar selecionando ele, né? Então eu vou falar para ele aqui que é o warnings, filter warnings, então eu vou falar para ele ignorar, só que eu vou colocar aqui uma categoria, user warning, e eu vou falar para ele que é do módulo transformers. Então, maravilha, já consegui colocar aqui para ele filtrar isso para mim. Agora eu vou colocar um caminho para o meu modelo, ou seja, quando eu utilizo a Hugging Face e eu quero pegar um modelo que se encontra lá, ele baixa isso para você. Não é interessante que ele fique baixando toda vez, então por esse motivo eu já vou falar para ele, olha, se ele já estiver lá, não precisa baixar novamente esse modelo. Então, caminho do modelo é igual, vou chamar aqui de modelos barra part large CNE. Legal. Agora que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, né, se esse modelo já não existe aqui para mim. Então, se não existe, né, então o SPF existe caminho, ele colocou muito bem. Eu vou falar para ele print aqui para mim, né, baixando o modelo. Vou falar para ele que é o Tokenizer Auto Tokenizer from Pre-trained, né, e é do próprio Facebook, o BART Large CNN, maravilha. E eu vou falar para ele o seguinte, eu quero tokenizer save, né, aqui com o caminho do modelo, ali para mim, perfeito? Aí agora eu vou fazer o seguinte, aqui, eu vou pegar, né, então esse primeiro aqui ele faz o auto tokenizer para mim, e na sequência eu vou pegar o modelo que faz a sequência para mim dessa notícia, né? Então basicamente o que ele vai fazer ali é pegar a notícia, entender ela, tokenizando ela, né? E na sequência olhar, né, os segmentos que ele for gerando ali para que ele faça um resumo para nós da notícia. Então para isso eu vou carregar aqui, ver se o Copilot fez certinho, modelo auto model for sec do frog, beleza, tá certinho. Vou fazer um ajuste aqui, falando para ele que eu quero config.forced bus token in D, e eu vou falar para ele que o token vai ser nada, tá? Seria ideal manter esse padrãozinho aqui, que ele está colocando aqui do Copilot, mas eu vou deixar ele dessa forma aqui. Vou falar para ele salvar para mim este caminho do modelo novamente, que ele vai fazer isso aqui. E vou falar para ele o seguinte, print aqui, modelo baixado e salvo localmente, pode ser, legal. E aqui o caminho do meu modelo. Baixado, salvo, deixar aqui, maravilha. Agora no else, vou falar para ele o seguinte, print, ele colocou aqui, né, carregou local, então maravilha. Vou falar para ele tokenize, vamos ver esse código aqui, auto tokenizer from pre-trained, o caminho, modelo, from, legal, show. Legal, então o Copilot aqui já fez um trabalho aqui para mim, resolveu boa parte do meu problema. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a pipeline do BART, né, aqui para ele fazer o pré-resumo utilizando o CPU. Aqui no caso você pode utilizar GPU, mas eu vou utilizar CPU nesse caso aqui. O Copilot aqui está colocando para mim Summarize, Pipeline, Summarization, o modelo, Prop Tokenize. Só tem uma questão que eu vou falar para ele, que é o device, né? Que é a questão da CPU, né? Aqui para mim. Então, maravilha. Então, agora ele vai fazer esse resumo para mim, ali usando o meu modelo, né? Tokenizando também e sendo na CPU. O que a gente vai fazer agora é criar, né, uma função que entende o texto, né? Então, ela vai receber o texto. Ali eu vou colocar qual o mínimo que eu quero de tamanho para ele e o máximo que eu quero de ratio deste meu texto. Então isso aqui é configurável, né? Então se você achar que o resumo não está muito legal porque ficou muito conciso, você aumenta nos parâmetros para que ele fique um pouco maior do que o que ele estaria ali. Então deve resumir via BART aqui. Eu vou falar para ele que é o texto. O Max aqui, com essa sugestão dele aqui, eu vou deixar 20. Aqui eu vou alterar. E vou falar para ele 0.5 aqui. Esse daqui eu não gostei dessa sugestão, então eu vou colocar aqui para ele input length. A gente vai contar aqui quanto o tokenizer fez para esse um errinho do meu parente. Então meu tokenizer encode aqui, né? Ele vai encodar o texto multiplicado pelo meu max ratio. Vou alterar aqui. Aqui essa sugestão do Copilot que não ficou legal. Aqui é min e aqui max ratio. Legal, agora sim. E aqui eu vou ajustar. Então eu coloquei ele que eu quero
o Max Rachel aqui, né? O Copilot aqui, ele tá... Às vezes é legal o que ele faz, mas ele também atrapalha um pouquinho, né? Então, o que ele acabou colocando aqui não é o momento que eu quero multiplicar ainda, né? Porque aqui eu só estou encodando. Então, eu vou falar para ele um truncation aqui do texto como falso, né? Então, vamos conferir aqui. Então, ele deixou o input length com um len aqui para mim de tokenizer, encodando o texto com truncation false. Maravilha. Agora está interessante. Então, esse aqui é o tamanho que eu tenho do input. Agora, o máximo que eu quero, então eu vou falar para ele max length, vamos ver se a sugestão dele não está totalmente. Deveria. Aqui vamos ajustar a sugestão dele para o length aqui. Vamos colocar um int do input de length multiplicado agora pelo max rate. Então aqui parece que está ok. Agora a gente vai fazer o resumo, né? Então o resumo é o summarizer, aqui com o texto, o max length, min com o min, e o do sample de falso. Então parece que até aqui tudo bem. Ele fez que a gente precisa aqui. Maravilha. E retornou o resumo. Então acho que aqui está ótimo. Esse código aqui que ele fez está bem ok para o que a gente vai precisar. Só vamos conferir aqui as nossas variáveis. Maravilha. Aqui está certinha. O input length aqui também com o nosso min length do sample. Maravilha. Então esse código aqui está aparentemente ok, que o Copilot forneceu. O que a gente vai fazer aqui agora é criar, né, refinamento do resumo. Então a nossa ideia aqui é pedir para um agente ali, né, no caso, poderia ser, mas aqui vai ser só um prompt mesmo, um LLM, basicamente refinar isso. Então qual que é a instrução dele? Você vai ser um assistente de resumo de notícia, né? Você vai receber um resumo ali e a sua tarefa vai ser reescrever o resumo de forma mais clara, concisa e jornalística. Vai criar um título chamativo de até 10 palavras, vai listar de 3 a 5 insights principais do artigo, vai retornar um JSON com os campos de título, resumo e insights. E para isso eu vou utilizar o GPT-5 Mini. Então, bora lá. Vamos criar aqui def resumir o resumo, né? Ficou estranho resumir o resumo, mas tudo bem. Aqui com OpenAI, vou pedir para ele o resumo do Bart. Vou criar aqui. Eu vou pegar o meu prompt aqui, que eu acabei de mencionar. Vou deixar ele aqui. Né? Então, basicamente, o que ele faz aqui é o que eu havia mencionado, né? O seu assistente, o próprio resumo, as tarefas que ele vai fazer isso e como ele executa. Vamos ver essa sugestão. Tá quase ok. A gente vai fazer alguns ajustes, né? Então, aqui ele não fez na versão nova. Então, chat, completions create, né? Então, esse aqui é o novo padrão. Aqui eu não quero usar EGP, eu quero usar o 5 mini. Nesse caso, preciso de muito poder aqui para isso. Role user content, o meu prompt, o conteúdo choice 0 da message content, que está aqui. Então, maravilha. Eu vou retornar um conteúdo. Então, é muito legal o que o Copilot é capaz de fazer, né? O quanto que a gente ganhou de tempo aqui. Né? É claro que é bom dar sempre uma conferida, né? Como a gente já sabe, né? Não dá para fazer isso aí confiando em tudo que ele não tem o contexto completo. Às vezes, então por isso ele não vai entender. Então, maravilha. Temos aqui o retorno do conteúdo. Eu poderia retornar direto, mas eu vou deixar assim. Legal. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui a leitura do arquivo, né, vinda do notícias JSON e processar. Aí você deve estar se perguntando, ué, MD, então aonde que está esse scrap? Né, porque a gente ainda não ouviu. Então antes da gente escrever esse código, para não perder essa linha de raciocínio, vamos criar o scrap ali da nossa notícia do UOL. Vamos obter o conteúdo dela e salvar. E aí para isso, eu vou retomar aqui o terminal, limpar aqui. A título de curiosidade, aqui eu estou utilizando o PowerShell na versão 7, com alguns plugins aqui instalados, por isso que ele está diferente assim, tá? O meu terminal. Legal. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso dar um comando aqui para o ScrapAI startar um projeto para mim. Deixa eu só confirmar a estrutura, onde eu estou aqui agora. Legal, estou na raiz, então eu vou falar para ele aqui.
Scribe, o ScribePy aqui, né? Ele deu uma sugestão vinda do terminal, mas não é bem isso que a gente quer agora, né? Então, ScribePy, a gente quer startar o projeto. Vou chamar de wall scrapper, porque é justamente a wall que a gente vai fazer essa raspagem da notícia, né? Para que você não fique esperando, eu vou pausar aqui o vídeo. Legal, ele rodou aqui, né? Então já criou. Eu vou entrar aqui na estrutura que ele está me solicitando e você vai reparar que eu tenho aqui um projeto do Scrap. Então ele faz isso porque é o padrãozinho dele sempre construído dessa forma. O que a gente precisa fazer agora é fazer o nosso crawler, né, ali ter a possibilidade de raspar essa notícia. Isso dentro do Scrap se chama Spiders, tá? Então a gente vai fazer aqui a gente vai abrir aqui e dentro desse Spiders aqui a gente vai criar o nosso aqui, vai se chamar wall underline spider py. Legal. Aqui a gente vai escrever, né, como ele vai se comportar em ScrapPy. Então eu falo para ele importa, pega aqui do Scrap, vai colocar uma class wall spider aqui, ele vai fazer ScrapPy spider. O nome não, essa sugestão aqui não está muito interessante não. Vamos lá, o name aqui vai se chamar wall viva bem, que foi o local que eu peguei. Vai colocar aqui as stars de URL, não é bem essa daqui, mas a gente vai ajustar. A URL que eu vou utilizar é a da longevidade feminina, eu vou deixar na descrição do vídeo esta URL e a do nosso projeto também, então não se preocupe, vai conseguir copiar. Eu vou falar para ele o seguinte, eu tenho um tab aqui, parse, aqui para mim. Eu vou extrair o título da notícia, não tá legal essa forma que ele tá sugerindo aqui. Então vou falar para ele que eu quero response.css, h1 aqui tá até ok, mas eu não quero essa restante aqui. Então get, eu vou falar para ele que eu quero que o default seja nada e use o strip aqui para mim, nosso strip. Maravilha. Vou falar para ele o seguinte, quero selecionar o conteúdo do texto, né? Então eu vou dar um nome para isso, conteúdo selecionado aqui. Aí você deve estar se perguntando, de onde você pegou isso? Fui na página, olhei o código-fonte, né, inspecionei e vi onde estavam os locais onde eu queria fazer essa raspagem do texto, né? Então, P, bullet, que é como é chamado no portal da UOL, vírgula H2 ponto bullet. É dessa forma que está lá, tá? O conteúdo selecionado. Vou vir aqui para ele falar conteúdo underline final é igual aqui, porque eu vou apendar, né, aqui para aqui essa lista. Então, eu vou falar for o elemento em conteúdo selecionado. Aqui ele fez uma sugestão maior do que eu gostaria. Texto é igual a o elemento aqui via xpath. Eu quero justamente a string. Esse get aqui eu não preciso desse default. E maravilha. Agora eu vou pegar esse texto, né, ali para mim. Conteúdo final apendado do meu texto. Vamos ver esse que ele fez aqui. Título do título, URL aqui ele não tem, eu quero a URL, deixa ela aqui para eu dar uma modificada, resposta URL, conteúdo, join, conteúdo final. Maravilha, parece que está certinho. O que a gente precisa fazer agora, então, é executar esse nosso spider aqui. Então, para isso, deixa eu ver se eu estou na estrutura, você tem que entrar, né, na estrutura do seu crawler, a gente vai colocar scriptpy, crawl. Então eu já tinha executado esse comando, né? Então o wall viva bem. Aqui eu vou pedir para ele dar o output das notícias que ele conseguir raspar para mim no JSON, que era isso que a gente queria. Então vamos executar aqui. Eu fiz uma pausa aqui no vídeo, né? Para que você não ficasse esperando toda a execução terminar. Então repare que ele faz bastante coisa aqui para nós, né? Para fazer essa raspagem. E aqui ele diz que terminou. Então vamos ver isso daqui, como é que ficou aqui no nosso projeto. Maravilha. E parece que está certinho. Então aqui está o título, porque as mulheres vivem mais, as ações hospitais de longevidade feminina, a URL, de onde ele raspou, e o conteúdo, elas fumam menos, tarará, 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 e ele termina aqui durante a firma a BBC. Então vamos confirmar.
né, se tá certinho mesmo. Então a gente vai clicar aqui, abrir o navegador. Vamos aqui no final pegar exatamente o texto, né? Aqui, PC. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, porque eu quero confirmar, né? Se ele fez certinho aqui para nós. Maravilha. Um pouquinho mais ação de unidade. Beleza, é o título. A gente viu isso, né? Vamos procurar aqui onde está o final. Aqui a notícia. E tá certinho. Então, legal. A gente já conseguiu pegar a nossa notícia aqui do portal. O que a gente vai fazer agora, né? É ajustar, né? O resumo que vai ser gerado para nós, né? Não que o resumo não fique interessante, tá? Que é feito, mas ele não fica parecendo algo assim legal de ler, vamos dizer assim, tá? Então por esse motivo a gente vai fazer um ajuste. Então inicialmente eu vou criar aqui umas constantes aqui para mim, né? Falando onde está a notícia, aonde ele vai terminar o resumo da notícia, a gente vai salvar em JSON também, e depois jogar ela em HTML. Então JSON file, vou criar também a output JSON e vou criar também output HTML. Maravilha? Aqui eu vou chamar de notícias JSON. Aqui de resumos notícias OpenAI JSON. E resumos notícias HTML. Então agora eu vou falar para ele, se não os path exists JSON file, print aqui para mim o arquivo do JSON file não encontrado. Legal, que eu não quero dar uma saída não, eu vou colocar para ele um else aqui para mim. Vou só ajustar aqui para mim, então else with enquanto open JSON file read com F8 as legal, notícias load, maravilha, resumo aqui agora esse código aqui não, aqui ele gerou realmente uma coisa aqui não interessante, mas tudo bem. Então vamos lá, para ele falar for o ID da notícia in enumerate notícias, que essas sugestões dele agora eu já não estou seguindo, que não é bem o que a gente quer, das notícias 1, e aí sim eu vou falar para ele, pegue o conteúdo notícia get, legal, pegue para mim o URL, essa sugestão ok, e do título, vamos ver a sugestão dele, aqui, eu só vou fazer aqui um seguinte, se esse título aqui não estiver vindo ali, né, então eu vou falar para ele notícia, aqui, vou colocar a interpolação aqui para ir rápido, o index, aqui, legal, então fiz isso, agora eu vou fazer para ele o seguinte, se não tem conteúdo, aqui para mim, continue, certo? Colocou aqui um printzinho, tudo bem, não tem problema. Agora eu vou falar para ele o seguinte, aqui. Vou falar para ele o seguinte, agora eu quero pegar o resumo, né, lá do meu primeiro modelo. Eu vou falar para ele resumo com o Bart, né, resumir com o Bart o conteúdo, ele fez para mim. Agora eu vou falar para ele resumo, refinado, JSON, é igual a refinar o resumo com a OpenAI. E vou colocar os print aqui só para que a gente possa ver o que a gente fez. Então aqui o ID, eu estou colocando para poder ver, dá um traço aqui, e vou falar para ele o título. Maravilha, não quero essa sugestão dele, eu quero só da URL. Agora eu quero um print dizendo que esse foi o resumo final do JSON e vou ver aqui o resumo refinado em JSON, só para eu poder visualizar o que ele está fazendo. Vou falar para ele resumos.appendar, né? Aqui para mim. Aqui eu vou chamar de título original. Aqui eu quero a URL. E aqui eu quero o resumo final do meu resumo refinado em JSON. Legal. Feito isso, aqui, agora eu posso dar o output, né? Do meu resultado, né? Então vamos ver aqui open output JSON, no encode PF, beleza, tá ok isso aqui. Vamos ver o JSON dumps do resumo f 3s false. Aqui o único detalhe, eu vou indentar ele com 2 aqui. Então vamos printar aqui, falar para ele que esse texto aqui não ficou legal, não.
todos os resumos salvos em aqui, para que a gente possa ver. Vamos executar esse nosso código para ver como que ele está. Python, bem, ver se não está com nenhum problema. Tá, porque eu não estou na pasta correta. Deixa eu voltar um nível aqui. Agora sim, vamos ver. Vou pausar aqui porque ele demora um pouquinho para executar. Então, legal. Aqui a gente pode ver, né, que ele executou. Então ele fala, né, onde ele baixou aqui, né, da notícia. O título que ele pegou, o URL, o título, resumido ali, né, no caso, e o resumo. Então vamos ver como é que isso aqui ficou. Resumo da notícia. Então olhar aqui, né, porque as mulheres vivem mais, a URL, e aqui ele fala, mulheres vivem mais que homens, o hormônio acelera o envelhecimento, isso no título, né? No resumo, as mulheres têm expectativa de vida mais alta que os homens globalmente, 23,69 no Brasil, a diferença ainda é maior, 79 anos para os homens, e estudos indicam que um hormônio pode acelerar o processo gerativo, potencialmente contribuindo para a maior mortalidade masculina. E aí ele pega os insights aqui. Diferença global de expectativa de vida entre sexos é de aproximadamente 4,7 anos. No Brasil, a lacuna é maior. Pesquisas apontam que o hormônio pode acelerar. E aí ele vai. Então, dá pra ver que ele fez um resuminho interessante aqui. Daria para trabalhar um pouco mais, né? Mas qual que é a ideia aqui? Tentar fazer com que a pessoa queira, né? Acessar essa notícia, né? Então a gente já conseguiu colocar aqui um resumo interessante. Agora a gente vai tornar isso aqui visual. Né? Nós vamos colocar ele para ficar com HTML agora. Então eu vou vir aqui e falar para ele o seguinte: HTML, o head aqui. O que eu vou colocar aqui, acho que vale já deixar aqui colado, porque é só o head do meu HTML, da parte do cabeçalho do meu HTML. Então isso aqui você pode copiar no repositório do projeto para que a gente ganhe tempo. Mas basicamente eu estou pegando, né, o Bootstrap lá, falando que vai ter um resumo de notícias, colocando ele em linhas e colunas aqui, para que ele fique bonitinho aqui dentro de um container. E agora eu vou falar para ele o footer desse meu projetinho, né? Então, eu viro aqui, HTML, meu próprio footer aqui. E novamente, né, eu vou já deixar ele pronto aqui. Basicamente, eu estou fechando, né, o conteúdo do red e do footer do meu HTML. Agora eu vou falar para ele como que ele gera os cards deste HTML. Então, deve gerar card, ele vai pegar a notícia, vai ler o título original da minha notícia aqui. Só mudar aqui a sugestão do Copilot, né, para get. Vou colocar aqui título original e título não disponível. Maravilha. Agora a gente vai colocar o URL, essa sugestão dele ficou legal. Vamos colocar aqui o resumo final. Acredito que também está dentro dos parâmetros aqui do que a gente espera. Aqui está tudo ok. O resumo, legal. Então agora, deixa eu só ver, ficou uma chave aberta aqui perdida. Vou confirmar. Legal, tá certinho. Então eu vou falar para ele o seguinte. Vai trazer ele para cá. O resumo é um dict, né? E JSON loads, então ele carrega o resumo aqui para mim. Vou falar para ele qual que é o título. Então é resumo dict get do título. Aqui na verdade, né, é o próprio título original. Vou vir aqui no resumo não disponível. Maravilha. Accept aqui. Vou falar para ele título original e o resumo é o próprio resumo JSON. Legal. Agora eu vou fazer o HTML do card. Né? Então, aqui para ganhar em tempo, né? Eu já vou colocar o código que eu já tenho pronto aqui do meu card, né? Basicamente ele é uma coluna que tem cards na altura aqui de 100. Coloco um shadow, coloco o corpo do card ali para mim, o título e o texto. Peguei isso tudo da documentação do próprio Bootstrap, né? E aqui um blankzinho para ele levar até a notícia. E eu vou falar para ele, ó, retorna para mim o card HTML. Então essa é a construção da estrutura. Agora a gente vai de fato utilizar. Né? Então eu vou falar para ele cards HTML é igual join. Vamos ver aqui, gerar card, notícia for notícia em resumos, parece que está o que o Copilot fez aqui. Então HTML completo. Então basicamente eu estou unindo, né, os cards de notícias ali
né? Se tiver mais de uma, né? Ele tem mais de um card. E agora eu vou colocar ele no HTML. Então o meu head, o corpo, né? Que seria o card HTML e o footer aqui para mim. Vamos ver essa sugestão aqui que ele me colocou. Deixa eu ver se está certinho. With open, output do HTML, W, encoding, F, write, HTML completo, maravilha. Print, aqui eu só vou mudar para HTML gerado sucesso. Então o que eu vou fazer aqui agora é, deixa eu ver se salvei, agora tá salvo. Vamos vir aqui, limpar aqui o nosso terminal, para que a gente execute novamente o nosso comando. Então, vamos colocar aqui. Então agora ele já não baixa, né, o modelo novamente, né, que é o tempo mesmo de processamento para ele fazer o trabalho dele de jogar para nós o HTML. Eu vou pausar aqui para que a gente não fique esperando a execução. Legal, então aqui ele gerou, né, o nosso HTML. Vamos ver o resultado. Aqui parece que tem um espacinho a mais aqui no nosso HTML. Deixa eu só tirar aqui. Tá bem ok. Agora só pedir para o Reader dar uma ajustada aqui. Acho que ficou legal. Então agora eu vou abrir aqui, né, diretamente no navegador para a gente ver o resultado do resumo dessa notícia. Abrindo aqui, vamos ver, resumo da notícia, olha só, que legal. Né? Então, resumos de notícias, né, porque podia ser mais de um. Então, mulheres vivem mais, hormônio pode acelerar o envelhecimento, em média mulheres vivem 73, homens 69, no Brasil a diferença é de maior, mulheres chegam a 79 anos, com 70 anos, cerca de 6 anos a mais. Acredito que o hormônio pode acelerar o processo degenerativos relacionados ao envelhecimento. Então aqui ele fez um belo resumo, achei que até legal, até que fiquei com vontade até de ler agora, sendo muito sincero. Parece bem interessante isso aqui que ele fez, né? Vamos ver se ele está indo para a notícia certinha aqui. Legal, abriu bonitinho, né? Peso animais, a razão por trás da longevidade, né? Então tudo certinho. E tá aqui o nosso resumo, né? Bom, o que eu tinha para trazer hoje no vídeo era isso. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, deixe nos comentários ideias de projetos que vocês gostariam aqui de ver. No próximo sábado eu vou trazer outro projetinho, então todo sábado eu estou trazendo projetos de IA aqui para fortalecer a nossa comunidade. É isso por hoje, eu agradeço e um grande abraço do MD.